Glória a Deus que nós estamos aqui nessa noite, na sala da oração. Estamos meditando aqui em Efésios 6,10. O nome da nossa mensagem é oração de poder, a oração de guerra. Esse versículo de Efésios 6,10, o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Éfeso para uma batalha. Ele pede para os irmãos orarem. Ele pede para a igreja, porque essa carta é direcionada não somente aos irmãos daquele tempo, mas a nós. É uma carta de admoestação, de advertência, de exortação. Ele pede para os irmãos orarem, para que Deus nos dê o poder. Somente o poder da oração pode nos conceder a vitória em tudo. Hoje tem muitas igrejas, eu falava com uma irmã hoje e eu dizia essa frase. Infelizmente, hoje muitas igrejas estão ensinando muito mal os irmãos de hoje, e os irmãos de hoje quase eles não fazem oração de batalha. Eles não entram em luta, eles não sabem guerrear. Aqui nós colocamos uma mensagem aí do poder da oração que muitas pessoas não gostam porque não acreditam. Aqui nesse versículo de Efésios, o apóstolo Paulo ele fala bem claro aí do versículo 11 em diante 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, você não está lutando contra seres espirituais que você está enxergando. Você está lutando contra seres que você não enxerga, que são espíritos dominadores desse mundo tenebroso. E você vê que tem uma mulher que está orando aí, os demônios tentam de todo jeito. Quando você ora, conforme também está escrito aí no Salmo 37, o salmista Davi ele acreditava muito nisso. Aí no Salmo 34 ele diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Muitas coisas não acontecem conosco porque os anjos nossos estão nos protegendo. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Atos no capítulo 27 que ele tinha um anjo que protegia ele, o anjo que me guarda. E lá em Hebreus no capítulo 1 diz que os anjos são, observe bem, eu estou falando só de anjo, hein? Ele diz que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Se você quer herdar a salvação, chame os anjos. Anjos, eu vou para essa caminhada, me guarda. E muitas vezes acontece isso. Eu me lembro de um pastor que já morreu, já está na glória. Ele contou uma experiência que ele passou um mês de férias no interior, lá no meio da floresta. E quando ele ia passando, ele conta essa história, ele riu muito contando para mim. Ele disse que viu lá os irmãos de uma igreja brigando com um demônio, não conseguiu expulsar o demônio de uma igreja lá. Mas eis que alguém que estava lá disse: olha, quem está ali é o pastor Mário. Aí o demônio olhou: pastor Mário? Aí ele disse que na hora, ele disse: olha, eu estava tão de férias que eu disse assim: demônio, ou tu sai agora desse homem, eu vou mandar o meu anjo te torar no meio. E o anjo disse que o demônio saiu na hora quando ele disse essa palavra: demônio, tu sai do corpo desse homem aí, ou eu vou mandar o anjo te torar no meio. Aí na hora o demônio saiu do corpo. Aí todo mundo disse: poxa vida, pastor Mário, o senhor falou logo, o senhor nem precisava usar o nome de Jesus, o senhor pediu logo por seu anjo, né? Aí ele deu uma gargalhada. Ele disse: na hora eu estava tão distraído que eu não reparei, porque eu tinha orado quando eu vou para pescar no meio da floresta, e eu dizia: Senhor, manda os teus anjos me guardar. E o anjo estava com ele. Ele disse: eu pedi logo, foi para o anjo logo. Então isso aqui que parece uma brincadeira, mas é verdade. Os anjos estão a serviço dos que vão herdar a salvação. Mas o anjo só vive do lado de homens e mulheres que são guerreiros de oração. Isso o próprio Elias lá, ele disse, Eliseu, quando ele estava ali, o exército estava ali, ele disse: olhe, maior é aquele que está conosco, olha o nosso. Ele abriu os olhos, ele pediu para aquele servo deles, olha, Deus abrisse os olhos para ele ver quem é que estava do lado dele, que maior era o exército de anjos que estava, aquele exército que estava lá querendo atacar. E é isso que eu quero dizer para você. Hoje muita gente não tem experiência, muita gente não tem vida espiritual, muitos não acreditam. Hoje a maioria dessas pessoas, elas são supersticiosas.
Elas vivem debaixo de religião de superstição. Muitos vivem um falso evangelho, por isso que eu me chateio de dizer isso aqui. A gente às vezes está falando e a pessoa não acredita, tá entendendo? A pessoa não acredita que Deus vai dar o livramento. As pessoas pensam que nós somos fanáticos religiosos, porque o ser humano de hoje, essas pessoas que frequentam a igreja, eles não têm vida espiritual. Eles não sabem que o poder de Deus é sobrenatural. Eles não conhecem o poder de Deus. Hoje, muitas igrejas, aí quando cai um demoniado nessas igrejas, eles não expulsam, eles mandam levar para o manicômio. Muitas igrejas dessas que guardam o sábado, que são testemunha do Jota, que são dessas igrejas dos santos dos últimos, não acreditam no poder de Deus. Nessas igrejas tradicionais, essas igrejas de Lutero, essas igrejas tradicionais que tem muito aí, que só funcionam 2 cultos por semana, eles não acreditam no poder de Deus. Eles são verdadeiros contos de fadas, só conversa fiada. Muitas pessoas estão desta maneira, meu amigo, minha amiga. Estão vivendo um evangelho michuruca, um evangelho de enganação. Se aparecer um demônio, uma vez, quando eu era criança, eu nunca esqueci essa cena. Eu tinha 6 anos de idade quando uma mulher ficou endemoniada. E rezava, Ave Maria, Pai Nosso, 7 pessoas lá e o endemoniado achava graça, viu? A pessoa que estava... Eu era criança e eu fiquei vendo aquela cena, olhando pela janela. A pessoa, uma senhora endemoniada e ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Aí apareceu um missionário que morava perto e ele foi logo dizendo: ei, demônio, sai do corpo dessa mulher agora em nome de Jesus. E na mesma hora o demônio saiu. E a mulher ficou como desmaiada. Ela disse: não, o demônio. Aí ele disse: eu estava lá assistindo, eu tinha 6 anos. Então muita gente hoje em dia não tem poder de Deus, não tem vida espiritual. Eu estou convidando você para a nossa campanha de 23 dias que vai começar amanhã. E nós estamos chamando você para orar. Eu vou dizer bem claro aqui o que eu quero passar nessa campanha. Tudo que nós quisermos conquistar no mundo material, devemos conquistar primeiro no mundo espiritual. Se você quer que as bênçãos de Deus cheguem na tua mão, na tua casa, na tua família, pague o preço. Eu estou convidando você para pagar o preço através da oração. Se sacrifique, ore conosco. Eu quero que você compartilhe amanhã essas orações, porque vai ser sobrenatural. Estou preparando aqui essa mensagem que Deus vai me dar, que Deus está me dando. E essa mensagem foi Deus que me deu para me fazer agora no mês de fevereiro, que é o mês de carnalidade. Eu não vou me retirar, eu vou estar em oração mesmo aqui no quarto de guerra. Hoje é o último dia que eu vou orar aqui na sala da oração. Tem dia que eu vou orar no monte, tem dia que eu vou orar no quarto de guerra, que eu estou ajeitando para amanhã eu começar, mas amanhã possivelmente, se não chover, como está chovendo muito, se não chover eu vou estar no monte. Se chover, nós vamos para o quarto de guerra aqui, que eu estou preparando para amanhã, ajeitar tudinho para a gente começar a nossa campanha dos 23 dias em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós estamos na Tua presença nessa noite e eu te peço, meu Deus, que cada homem, que cada mulher do nosso grupo de oração entre na batalha onde o fogo está inflamando, porque muita gente só vai se despertar quando o inimigo derrotar, o inimigo começar a se levantar, o inimigo vai começar a tentar atrapalhar esta igreja, esse pastor, essa pastora, esse ministério. Muita gente está brincando de vida espiritual. Nessa noite nós estamos aqui, meu Pai, orando na sala da oração. Eu estou me preparando para essa peleja, para essa guerra, para essa luta, porque sei que a oração é uma guerra muito grande, muito relinda. Muitas pessoas ainda estão brincando com a vida espiritual. E eu te peço que o Senhor me use poderosamente para pregar o Evangelho da Salvação. Senhor, eu te peço cobertura espiritual, por isso que eu oro aqui nessa noite. Te peço que os anjos do Senhor
acampe ao redor da nossa vida, que nós vamos para a batalha, vamos para o monte, vamos para vários lugares. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. Eu quero vitória, eu quero sobrenatural, eu quero prodígios. A oração que eu prego aqui não é uma oração michuruca, porque eu estou orando no poder e autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. No poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro pelo Brasil. Eu oro pelo Amazonas, eu oro por esse homem e por essa mulher que está em vários lugares recebendo esta oração da noite. Meu Deus, entra com providência. Entra com o teu mover, meu Pai, nesta casa, nesse lar. Olha para essa pessoa que está no leito de morte, essa pessoa que está no hospital, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Olha para esse homem, Senhor, que está fazendo um pedido. Essa pessoa está chorando, essa pessoa não consegue nem orar. Eu sei que tem muita gente sofrendo, tem muita gente desempregada, tem muita gente com a sua conta e a água cortada, tem muita gente que está passando por um aperreio, um perrengue, como muitos falam. Muitas pessoas estão passando por sofrimento financeiro. Senhor, eu sei porque eu atendo muita gente que pede oração. Muita gente está passando uma prova que nunca imaginaram. Está dependendo de amigos, está dependendo dos irmãos, das irmãs, estão dependendo de irmãos da igreja, que tem igreja que dá uma oferta, que tem igreja que dá rancho, tem igreja que ajuda os carentes, os necessitados. Senhor, eu oro nessa noite aqui, meu Pai, te peço, nos levanta homens e mulheres de oração para orar por mim, porque muitas vezes eu mesmo estou numa carga muito grande, meu Pai, mas o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me guardado com os teus anjos, o Senhor tem me protegido por onde quer que eu tenha andado. Guarda o teu servo, a tua serva. Eu consagro esta campanha. Abençoa meus irmãos, abençoa Elane e a sua família, Eliane e a sua família, Eliette e a sua família, Helena e a sua família, Jonas e sua família, toda a família Moreira por parte da minha esposa, toda a nossa parentela, todos aqueles que dependem que eu coloco no livro da oração. Senhor, olha para todas as pessoas que eu estou compartilhando essa mensagem, eu estou orando por eles, por elas, para que a mão do Senhor venha nos favorecer. Abre portas onde não tem porta, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos esta prece nessa noite de terça-feira. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Se fortaleça, vamos se fortalecer. Que a paz esteja em cada coração. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa.